Então hoje nós voltamos a estudar Marcos. Devido à congregação, nós estamos sempre o segundo domingo, a gente faz um pequeno recesso, né? Paramos, mas voltamos os outros 3 domingos. E acreditamos que já em agosto vamos terminar o livro de Marcos, rapidamente estudado. Estamos em 2019. Então, rapidamente, 2017, já estamos em 2019, já está acabando o livro de Marcos. Depois a gente está pensando em estudar Gênesis, tá? Muito bem, eu quero começar mais ou menos assim. Pensa numa consulta ao dentista. Alguns já devem ter dado aquele arrepio, né? E ao dentista. Mas quando a gente tem uma consulta, vai ter que ir, mais ou menos que nem está o rapaz ali, né? Ir para o dentista, nós nos preparamos. Vê se acontece a mesma coisa com vocês. Nós escovamos os nossos dentes antes de ir para o dentista, não é? Ou você vai chegar para o dentista com aquele bafão de onça, né? Cai o dentista. O que foi? Não, você escova os seus dentes, você faz um gargarejo antes, passa um fio dental. Se não faz, deveria, viu? Para quê? Porque você vai ser avaliado ali pelo dentista, não é isso? Ele vai dar uma olhada ali como que estão os seus moedores, como diz Eclesiastes. Então você dá uma ajeitada, dá uma limpada, não é isso? Mas quando não temos consulta dada com os dentistas, é lógico que temos os mesmos cuidados, mas o nosso comportamento com os nossos dentes muda. Ou muda? O nosso comportamento muda? Eu sei que você escova os dentes. Eu sei por quê? Porque eu sinto. Mas quando você vai no dentista, 3 horas da tarde. Você vai escovar os dentes depois do almoço, mas 3 horas da tarde você vai parar uma tarde para fazer todo esse ritual. Então, o que você está fazendo? Você está cuidando. Por quê? Porque o dentista vai abrir a sua boca. E aquele dentista vai olhar e ele vai pôr aquele negócio que não é de Deus nos seus dentes. Pois bem, isso mostra que a gente é bem dedicado quando a gente vai ao dentista. A pergunta seria: e a nossa vida cristã? Faça uma comparação agora, bem simples, tá? E até bobinha, mas pense que a sua vida cristã são os seus dentes. E que agora você vai ao dentista. Então, se a sua boca seria a sua vida cristã, os seus dentes a vida cristã, o dentista seria o Senhor. Como seria isso? Se você soubesse que hoje você se encontraria com o Senhor, o que você faria? O que você ia priorizar? Tá bom, hoje é muito em cima da hora. Semana que vem, sábado, 1h da tarde, você vai ter um encontro com o Senhor, de uma forma ou de outra, vocês que estão me entendendo? Tudo bem? E aí, o que você vai priorizar nessa semana? Eu fico imaginando o que você vai falar para o seu chefe, né? Mais uma semana mesmo, né? Mas o que você vai priorizar? O que você faria melhor, porque você vai se apresentar ao Senhor e Ele vai avaliar a sua vida. Lembra que a sua vida agora é como se fosse seus dentes. Então Ele vai avaliar a sua vida cristã. Então o que você fala? Peraí, essa semana aqui eu vou dar ajeitada, vou passar um fio dental, né? Muito obrigado, ficou com medo de se encontrar com o Senhor, né? Quis fazer uma boa ação. Entende isso? Então nessa semana eu já sei, eu vou ler a Bíblia. Por quê? Porque eu vou me encontrar com Jesus e Ele vai, né? Eu vou ter que prestar conta. Como que está a minha leitura bíblica? Como que está o meu devocional? O que eu vou deixar de fazer? Pronto.
não vou poder mais ficar até 3 horas da manhã assistindo aquela série que eu tanto gosto, vou ter que ler a Bíblia. Por quê? Porque eu vou me encontrar com Jesus. O que eu vou valorizar nessa semana? Pense um pouquinho. Tem bastante tempo para pensar, uns 2, 3 segundos. Pense. Como seria a sua semana? Pois bem, hoje eu vou falar sobre a volta de Cristo. E eu quero que com esse sermão, com essa mensagem, a gente esteja preparado. Por isso que, deixa eu ver se eu aprendi a mexer, o tema da nossa mensagem é não era para aparecer ali? Aqui, ó, sempre alerta. A volta de Cristo é uma certeza, não é uma dúvida, é uma certeza, é uma convicção que faz o quê? Que molda e direciona. Ela não só molda, ela não só dá forma, mas ela também aponta, ela direciona a vida do cristão. Como cuidado com os nossos dentes ali, estando perto de encontrar o dentista, é a mesma coisa. A volta de Cristo para nós. A volta de Cristo, ela faz com que a gente haja de alguma forma, a gente pense de uma determinada forma, que a gente até sinta de uma determinada forma. Quando você acabou de cantar aqui, que logo o Senhor voltará, o que você pensou? O que você sentiu? Uma das verdades, que não é só uma verdade, mas deve ser a convicção e deve ser até algo que nos impulsiona, é o retorno do Senhor Jesus. Entre várias verdades, mas essa verdade tem sido esquecida pela igreja do Senhor. Buscamos algumas promessas, ou priorizamos alguns conceitos, algumas outras verdades, mas parece que a verdade de que Jesus Cristo vai retornar, voltar, e nós teremos esse encontro com Ele, ela parece que vai ficando um pouco adormecida. Por isso, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, ele vai tomando forma, ele vai sendo modelado conforme vamos adormecendo essa verdade. Então, qual é o meu propósito hoje? Acordar. Não estou dizendo que nós todos aqui estamos dormindo, nem é essa, mas eu quero que a gente seja, então, uma voz que deixe bem claro e acesa essa verdade, que ela brilhe e leve as pessoas a perceber que Cristo vai voltar. Sendo assim, vamos nos localizar no texto. Deixa eu ver se eu aprendi a mexer. Não. Já lemos o texto, então vamos nos localizar no texto. Primeira coisa, Jesus ele está falando aqui, esse texto que nós estamos estudando aqui, Marcos capítulo 13. Jesus ele está falando com Tiago, João, Pedro e André. Lembra? Eles saíram do templo e aí ele falou, tá vendo? Não ficará pedra sobre pedra, porque uma pessoa questionou que maravilha o templo. E quando ele sai do templo, ele passa pelo vale, ele chega no Monte das Oliveiras, e ali esses 4 discípulos perguntam, quando que vai acontecer essas coisas? E Jesus começa a explicar. Desde o versículo 5, então, até o versículo aqui 27, ele começa a explicar. Ele vai mostrando. Então, se você precisa lembrar do que vai acontecer no futuro, qual capítulo de Marcos você deve ir? Capítulo 13. Da volta de Cristo, né, do que vai acontecer. Então nós estamos aqui na Semana da Paixão, quarta-feira à noite, né? Ele já saiu do templo e agora ele está respondendo, quando vão acontecer todas essas coisas? Ele está respondendo para esses 4 discípulos. E ele responde sobre a sua segunda vinda, que para o judeu é o dia do Senhor, é o dia onde vai ser instalado o quê? O reino messiânico.
quando você pensa no dia do Senhor, ele está falando sobre a volta de Cristo para reinar. Para nós é no arrebatamento, depois da tribulação. Então aqui a volta de Cristo, a batalha de Armagedon, e aí começa 1000 anos com Cristo. Então é esse dia, esse retorno que o judeu está falando, o dia do Senhor. Então ele vai mostrando como que vai acontecendo essa história, né? Ele falou dos princípios das dores, lembram? Se alguém falar que é isso, não vai para cá, vai para lá, e na hora que começar a tribulação, no meio da tribulação, quando tiver o grande sacrilégio, né? onde o anticristo vai realmente mostrar-se quem ele é, na metade da tribulação, 3 anos e meio, e ele mostra quem ele é, ele entra no templo, ele vai perseguir as pessoas. O que as pessoas de Jerusalém deveriam fazer? Correr. Se está no telhado, nem entre em casa, saia correndo. Tadinha, de quem? Das grávidas. Porque para ela fugir vai ser difícil. Então ele está falando da tribulação, da grande tribulação, mas com certeza ele está falando do seu retorno. Então a pergunta é bem simples: como que essas informações, ou essa certeza que nós colocamos lá na nossa afirmação, como que essa certeza, ela molda, como que ela direciona a nossa vida? Então eu vou tentar dividir em 3 partes. Primeiro mostrando o cenário, o palco, o que vai acontecer essa volta, e depois as aplicações. Primeiro então, vamos lá, de forma bem simples. Eu falei para os meninos que hoje é bem simples, bem rápido. Então, implicações sobre a volta de Cristo, versículos 24 e 28, mas eu vou ler novamente com os irmãos, está ali, conforme eu vou falando, vocês vão acompanhando. Então, naqueles dias, é que dias mesmo? De que tempo ele está falando? Tribulação. Naqueles dias, após aquela tribulação, e aqui ele está se referindo exatamente ao meio da tribulação, com a grande abominação que vai acontecer, o sol vai fazer o quê? Escurecerá. E a lua não dará sua luz. Vai imaginando, conforme eu vou falando, vai tentando imaginar esse cenário. As estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Está o quê? É um caos. Então, ou seja, na hora que acontecer essas coisas, então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Todo mundo vai reconhecer. Pastor, então você está falando do arrebatamento? Não, por quê? O arrebatamento vai ser num piscar de olhos. Isso que está aparecendo, depois desse abalo, esse cenário caótico, todos vão perceber Jesus vindo em nuvens. Então é outro momento. Por isso que é onde ele está caminhando para salvar Israel do exército do anticristo. Então ele virá com os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos 4 ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos renovarem e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Agora olha só. Então vamos entender o cenário. 24, principalmente versículo 24 e 25. Naqueles dias, é o tempo da tribulação, depois de 3 anos e meio, a coisa tá legal. Não, tá muito feia, muito feia. As pessoas, lembram? Saiam correndo, fujam de Jerusalém. Nesse tempo que a gente mostrou aqui o sol, a lua, vocês lembram de Gênesis? Deus criou a luz ou o sol primeiro? A luz. E o sol depois. Se ele cria, então, os luminares, que ele chama ali no começo, e ele diz o quê? Um para reger a noite. Então, o sol, a lua, as estrelas, elas sempre foram regentes sobre tempos. Você já acordou no meio da noite e o sol se adiantou? Ou então ele atrasou, né? Não, o sol e a lua, eles cumprem bem o seu papel, eles mostram o tempo. E quem estabeleceu? Isso foi o próprio Senhor, para a gente saber o tempo, os anos, os dias, entenderam?
Só que vai chegar nesse cenário, o que acontece? O Senhor, né? O Senhor vai fazer com que eles percam a sua função. Eles param, né, de cumprir a sua função. Agora, isso é uma profecia. Quer ver? Ó? Vai aparecer para vocês ali, ó, Joel, capítulo 2, versículos 10 a 11. Está escrito: diante deles a terra treme, o céu estremece, o sol e a lua escurecem, e as estrelas param de brilhar. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército. Olha, está imaginando a cena? Como são poderosos os que obedecem à sua ordem. Como é grande o dia do Senhor. É a volta, o reino milenar. Como será terrível. Peraí, como será terrível? A gente vai explicar por quê. Quem poderá suportá-lo? O plano de Deus é tão perfeito, tão maravilhoso, que o sol, a lua, as estrelas, eles marcam o tempo, e eles vão marcar justamente um tempo. Quando? Quando eles param de funcionar. Quando eles param de funcionar, marcou um tempo. Qual é o tempo? É o momento em que Jesus volta. E eu vou explicar isso por quê. Até para que todos consigam enxergar a volta de Cristo. Então olha só, o cenário é caótico como nunca visto nessa terra. A gente tem que fazer um esforço mental para entender o que está acontecendo. Outra coisa, o versículo 26 diz, deixa aqui achar o 26. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E eu já vi até música, as pessoas exaltando isso, né? E é bom, mas será? Aqui, esse vindo nas nuvens com poder e glória é uma manifestação de juízo. Porque depois que esse telhado, né, os céus, né, a lua, tudo que isso foi aqui meio quebrado, que ter caído, né, as pessoas olharão fixamente para onde? Eu fico imaginando, eu tenho dificuldade, né? Eu fico imaginando, um buraco negro? O que é que está acontecendo ali? Eu sei que elas vão chamar, isso vai chamar a atenção. Por que vai chamar a atenção? Imagina hoje o sol não aparece, a lua, entendeu? Caindo as estrelas, vai chamar a atenção para onde? Para onde você vai olhar? E agora, então eu sei que isso vai chamar a atenção e elas vão enxergar Cristo. Quem? A ideia aqui são os ímpios. Os ímpios, o incrédulo, dentro da tribulação. Zacarias nos mostra um pouco. Naquele dia não haverá calor nem frio, será um dia único, no qual haverá separação entre dia e noite, porque quando chegar a noite estará claro, um dia que só o Senhor conhece, e nesse dia será um dia terrível para quem? Para aqueles que não conhecem a Cristo, que não aceitaram a Cristo, mas eles vão reconhecer o poder e a glória do Senhor Jesus. O judeu, na semana aqui, o que está acontecendo? Eles vão crucificar Cristo, porque eles não reconheceram Cristo como Senhor. Eles não reconheceram Jesus como Messias, vindo do Senhor, o Filho de Deus, que ele acabou de explicar sobre aquele debate que ele fez ali, explicando como a descendência de Davi. Mas nesse dia, todos vão ver, vai ficar nítido a glória de Jesus, o poder de Jesus. E aí em outro texto, diz que as aves serão chamadas para fazer o quê? Para se alimentar desses, porque estarão mortos. Todos verão Cristo vindo então nesse poder e glória. Não existirá nenhuma pessoa que não vai reconhecer Cristo como o Todo-Poderoso. Só que é juízo.
Ninguém terá desculpas nesse período. Nós estamos dentro da tribulação, 3 anos e meio, agora no finalzinho. Ninguém terá desculpa. Daí você olha o versículo 27, abre aí, deixa, né? Está escrito assim: e ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos 4 ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Então agora, se nós temos um juízo para os incrédulos, mas essa volta também ela é um refrigério, ela é uma recompensa para quem? Para os eleitos. Pense no cenário de destruição, não se percam no texto, eles foram avisados para fugirem de Jerusalém, porque o anticristo vai matar todos que ficarem ali. É uma coisa absurda que está acontecendo, e de repente vem o texto e diz, nesse tempo, eles têm que perceber que nesse tempo Jesus vai voltar, e os seus anjos, ele vai reunir todos os eleitos, de todos os cantos da terra. Ele está falando das pessoas vivas na tribulação. E quando ele fala das extremidades do céu, ele fala de todos. E aí, nós. Você fala assim, mas por que você está dizendo no céu? Você acha que eu vou estar morto? Meu irmão, se você não estiver morto, ainda assim você vai estar no céu. Por causa do quê? Do arrebatamento da igreja. Entende? Tribunal de Cristo e boda do Cordeiro. E enquanto está acontecendo esse cenário de tribulação na terra, nós estamos com Cristo, e no seu retorno, no dia do Senhor, nós voltaremos com Ele. Então o Senhor, Ele reunirá todos. Isso é um consolo. Isso é um conforto, a certeza de que eu estou no time certo. Para nós agora, já é muito bom escutar isso. Agora pense para uma pessoa que está na tribulação. Mas não vai, você falou que a igreja vai subir. Sim, toda a igreja subirá. Mas pessoas serão salvas na tribulação, tanto judeu quanto gentil. Sendo assim, todos serão reunidos e manifestados na manifestação do Senhor. Você já viu aquele texto? Não serão envergonhados, mas quando houver a manifestação do Filho do Homem, é essa a ideia, estaremos com Ele. Agora uma coisinha, então se a gente entender o cenário, e a pergunta que nós estamos fazendo, como que o saber da volta de Cristo, como que isso muda a minha vida, como que isso me direciona a minha vida, então aí sim a gente vai um pouquinho mais direto. Quando eu confio, quando eu tenho a certeza da volta do Senhor, a gente tem a ideia de que a gente reconhece o tempo em que está vivendo. É óbvio que nós estamos falando para as pessoas da tribulação, mas eu vou trazer princípios, aplicações para nós hoje, tudo bem? Então, no texto está escrito assim: aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. E o judeu, ele é especialista em saber o tempo, através do quê? Das árvores, daqui da figueira. Ele é especialista nisso. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, que coisa acontecendo? Alguns dizem que é desde lá do versículo 5, outros dizem que é simplesmente o que ele narrou. Eu acredito que desde os sinais que ele começou a dizer, vindo os falsos profetas, todas essas coisas, terremotos, lembra? Fome, então tudo, ou seja, a tribulação. Então, vendo essas coisas, deixa eu ver onde eu estou aqui. Quando verem essas coisas acontecendo, saibam que Ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração. Essa geração, que geração que ele está falando? Qual a geração? Daquela geração que está passando pela tribulação.
não passará essa geração até que todas essas coisas que eu estou dizendo, que Jesus está dizendo, aconteça. O céu e a terra vão passar, passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Que palavras que ele está dizendo? E aí a gente gosta de usar esse versículo às vezes fora de contexto, né? Mas vamos entender daqui a pouco. Então, lembremos que Jesus, ele está respondendo a pergunta do versículo 4 lá. Qual era a pergunta? Quando vão acontecer essas coisas? Então, e aqui o texto começa: aprendam. Ela não é opcional, é uma ordem. Então, aprendam. Eu posso ser ignorante quanto ao tempo? Não, aprendam. Quando o Senhor Jesus usou, Paulo usou em um outro texto, em outro momento, falando, os dias hoje são terríveis. Por que ele quer dizer que os dias são terríveis? Para a gente saber que tempo estamos vivendo. Precisamos saber o que está acontecendo no nosso tempo. Então, como eu disse, o judeu, ele era especialista em saber o tempo só das folhagens. Então, as folhagens estão brotando. Opa, já vai vir o verão. Então, Jesus, ele usa o que é normal para um judeu, para ele trazer uma outra lição. Aprenda a enxergar o tempo. Aquelas pessoas que vão passar na tribulação, elas precisam entender o que está acontecendo, até para não enlouquecerem. Se nós não temos noção, e agora eu aplico para nós hoje, se nós não temos a noção do tempo que nós estamos vivendo, nós podemos depositar a nossa esperança nesse tempo, ou nessas coisas, e acontece o que com a gente? Ansiedade, medo, desânimo. Mas quando eu entendo o tempo, e eu sei que esse tempo, ele vai trazer injustiça, ele vai trazer perseguição, eu sei que virá também o tempo onde essas coisas não existirão mais. Então isso me traz esperança, isso me traz força para continuar. Então, eles sabiam, eles tinham que saber o que estava acontecendo. Aqueles que virem essas coisas, era um sinal que o retorno estava próximo, um sinal que o reino messiânico estava à porta. Aqueles irmãos que estarão então sofrendo com a tribulação, eles terão condições de identificar o tempo em que eles estão vivendo e ter a certeza que Jesus vai voltar. O que Jesus está mostrando para eles, principalmente no versículo 30 a 31, que eles deveriam confiar nas promessas. Confiar nas promessas que Ele traz para esse mundo. Jesus, ele deixa bem claro que o que ele está dizendo vai acontecer. Você sabe qual é o poder de uma promessa? Se você não sabe, faça uma promessa a uma criança. Diga a ela que você vai levar ela no McDonald's se ela tirar uma nota 7. O que acontece com essa criança? Ela se transforma. E ela vive contando os dias. E ela já aprende a música para ela entrar cantando no McDonald's. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial. Ela não tem mais essa música, né? Não tem. Mas ainda tem o McDonald's, né? Então, ela o que a promessa está fazendo na cabeça dessa criança? Está levando essa criança a ficar pensando. Só que ela precisa tirar a nota 7. Então ela começa a agir para tirar a nota 7, pensando na promessa. O que o Senhor Jesus está mostrando aqui, e fica claro isso, Ele está dizendo, essas coisas vão acontecer, mas podem confiar, porque o meu reino vai acontecer. Eu vou voltar. Mas a tribulação está horrível. Imagina quando vocês estudaram o Apocalipse com o pastor Tiago, e quando um monte de corpos, defuntos, como que está o cheiro nas doenças? E aí você ter a certeza que daqui a pouco você está no reino com Cristo. Isso faz você continuar.
Essa geração, então, fique bem claro, que é a geração da tribulação. Tem alguns estudiosos que falam, não, é o pessoal de 70, não dá para encaixar, na minha opinião, então eu nem vou narrar isso, só precisam saber que existe. Então, essas pessoas dessa geração, elas entrarão no milênio. São aqueles que vão continuar no milênio. Terão filhos no milênio. Não serão ainda transformados, mas terão filhos no milênio. Então Jesus ele deixa bem claro que este mundo ele tem o prazo, como que fala? Prazo de validade. Você já comprou aquele produto, sei lá, uma maionese, e aí você deixa na geladeira e esquece. Passa 15 anos, né? Como que está aquela maionese? Já tem vida própria, né? Ela caminha na sua geladeira, mas tem prazo de validade, ela estraga. Esse mundo, a mesma coisa, ele tem um tempo, ele não é para sempre. Apesar de muitas vezes nós queremos fazer o que com esse mundo? Achar que é para sempre. Não é assim que funciona. Passará esse mundo, Jesus está dizendo, passará, esse mundo vai passar. E o que eu estou dizendo para você é a certeza, é infalível. É isso que ele quer dizer com as minhas palavras não passarão. Agora, deixa eu tentar aplicar de uma forma bem simples para nós. Nós devemos confiar que tudo isso o quê? Tudo isso que você está enxergando agora. A sua vida. Quando eu digo a sua vida, onde você está posicionado? Sua casa, seu carro, o sol, a lua, o tempo. Tudo isso vai ser destruído. Nada disso vai manter-se. O Senhor vai fazer novos céus e nova terra. É óbvio que é a continuação, mas é transformado. 2/3 da terra será destruído nessa tribulação. Então, não devemos pensar um pouco melhor o valor que colocamos nas coisas desse mundo? Não devemos, então, esperar nada deste mundo. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós pertencemos ao reino do Senhor. Esse mundo vai passar. Nós devemos aprender, e aí é a exortação que ele leva para aquelas pessoas que passam na tribulação, e a gente aplica para nós também. Nós devemos aprender, e eu digo aprender urgentemente, a entender o tempo que nós estamos vivendo. E o tempo que nós estamos vivendo, ele vai passar. Logo mais chegará a tribulação. Eu sei que nós não vamos participar dela, nós vamos estar com o Senhor. Mas logo mais tudo isso aqui vai ser destruído. Esse prédio bonito que a gente está construindo já há 12 anos, vai acontecer o que com ele? Vai passar. Aquele seu carro que você luta tanto por ele, que você fala assim, não vou fazer isso, não vou ajudar aquele irmãozinho que eu vou passar no barro. Vai passar. Daí você diz assim, mas pastor, é que você talvez está muito empolgado com a palavra do Senhor, mas você está esquecendo das contas. Você está esquecendo que a gente come e bebe. Você está esquecendo que chega, é impressionante, as contas elas brotam, elas não param nunca. Eu acho que no milênio terá conta. Calma. O Senhor sabe de tudo isso. E Ele diz o que para a gente? Buscar em primeiro lugar o que? O reino dEle. Ele sabe que nós precisamos comer e beber. Ele sabe que nós precisamos de roupas. Ele sabe que nós precisamos de uma TV de 60 polegadas.
Eu acho que isso não, né? Entende? Estão pegando a ideia? Ser do Senhor, esperar a volta do Senhor, é dar valor nesse tempo, o valor correto. Então, para coisas descartáveis, você dá que tipo de valor? Para as coisas que são para sempre, se dá outro tipo de valor. Sendo assim, isso deve ser, então, bem real para cada um de nós, para que nós tenhamos condições de viver como o quê? Nesse período, nesse tempo? Como peregrino, como passageiro. Nós estamos passando nesse tempo, mas nós não pertencemos a esse tempo. E para terminar, o que muda eu saber da volta de Cristo, essa certeza, o que muda na minha vida, é que eu devo ficar pronto para o encontro com Cristo. Mais ou menos aquilo que a gente falou do dentista. O texto está escrito assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, né? Nem o Filho, senão somente o Pai. E aqui é a parte mais importante, a exortação: fiquem atentos, vigiem. Aqui essa é a frase mais importante de todo esse texto que a gente está lendo ali. Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa a sua casa, encarrega de tarefa cada um dos seus servos e ordena ao seu porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se à tarde, se à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não nos encontre dormindo. O que lhes digo, e digo a todos, é o quê? Vigiem. Então, para a gente entender, eu dividi em partes para ficar mais fácil. A primeira coisa, versículo 32, é que a volta do Senhor, ela não pode ser calculada. Peraí, pastor, você acabou de falar que na hora que o sol cair, as estrelas caírem, né, o sol escurecer, aí você sabe que está pronto. Mas você sabe o dia? Não sabe. Ele usa aqui, ele deixa bem claro que nem os anjos sabem, nem o próprio Filho, enquanto esteve aqui na terra, sabia. Faz parte do seu esvaziamento e dependência do Senhor, então nem o próprio Filho saber. Então não queiram calcular. Sabe por quê? Lembra o que eu falei para vocês no começo? Se você descobrisse que semana que vem, que horas que eu falei era 1h, né? Você ia ter um encontro com Jesus. O que ia mudar na sua vida? Imagine a ansiedade. Ou a preocupação. Ou o que? Não. Não é essa a ideia. A ideia é você estar preparado sempre. E não só quando você souber. Então, aí dá a volta de Cristo, o dia exato, não dá para ser calculado. Não sabemos. Será que ele volta hoje, antes de a gente terminar esse culto? É lógico que não, porque vai ter a tribulação. Então, 7 anos, ufa. Mas para nós, vai acontecer o arrebatamento. Então, ele pode voltar. Né? Se por acaso, eu estou falando aqui, eu sumi, não estou avisando aí, viu, gente? Se a pessoa do seu lado, irmão, dá mais uma lida ao capítulo 13, porque você já sabe o que vai acontecer nos próximos 7 anos, tá bom? Fiquem atentos. Então, versículo 33 a 37, ele deixa bem claro que a gente deve estar o quê? Preparado, muito preparado. Não se preocupe quando vai ser a volta, essa é a ideia, mas que a gente deve estar preparado para o encontro com o Senhor. Até porque nosso encontro com o Senhor pode ser agora, pode ser daqui a pouco, você ter um mal súbito aí e ir lá encontrar com o Senhor. Então, o termo vigia, olha só que legal, o pessoal que gosta de oração, o termo vigia aqui, a ideia é essa, de você manter uma disciplina mental, né? Ele está me mostrando a placa, mas eu com óculos eu não enxergo direito ali, tá? Então,
a oração de você ter essa disciplina para não esquecer, ele está sempre lembrando. Então vigie, lembre-se das coisas do Senhor, da promessa do Senhor. Essa é a ideia. Então vigie. Manter a mente atenta às palavras de tudo que o Senhor falou que vai acontecer. Ele lá no 34, ele diz assim, que enquanto eu vigio, o que eu faço? Eu tiro uma soneca. Vigiar, tirar soneca? Não bateu, né? Então como que funciona? Enquanto eu estou vigiando, eu tenho que cumprir as funções que foram me deixadas. Por isso que ele dá esse exemplo do dono da casa, que sai e deixa as pessoas encarregadas. E o porteiro, ele tem que estar atento. Por quê? Porque se chega o dono, o que ele tem que fazer? Tem que abrir a porta. E se ele chega de noite? Ele aperta o interruptor para acender a luz. Não era essa a ideia. Ele tinha que estar preparado com o quê? Com a luz, com o fogo ali para levar o dono. E se o dono chega, ele tem que ser bem recebido. Então, enquanto o dono não volta, você deve estar trabalhando. Trabalhando, preparando o quê? Preparando para o retorno do dono. Mantendo o retorno, mantendo as coisas para o retorno do dono. Então, e é interessante que o exemplo do porteiro, ele tem que ficar muito atento, né? Eu sei que ele vai voltar, eu já sei. Não, é atento é com os olhos abertos. Quando ele diz não fique dormindo, e ele até usa aqui os 4 períodos, né? Manhã, cantar do galo, a meia-noite, tudo isso aqui são tempos romanos, tá? Porque o judeu ele divide só em 3, e alguns judeus só dividem em 2, dia ou noite. Aqui então ele está usando tempos romanos, que ele está dizendo, não importa o tempo, você tem que estar sempre ativo, e não inativo. Deixa eu fazer uma pergunta bem simples. O que é um cristão dormindo? Inativo. O que seria isso? Me ajudem. O que é um cristão que está dormindo? Oi? Inútil. Até a gente estudou isso ontem lá, né? Na questão. É aquele que não está produzindo, que não está servindo. Pode uma pessoa dormir um dia todo? Pode, né? Quem tem adolescente sabe do que eu estou falando. Dormir 2 dias, ainda dá alguns adolescentes. 3 dias, aí já começa. 4 dias, é um urso que você tem em casa, invernou e você acha que está, né? Então, como que uma pessoa vai viver uma vida dormindo? Não, o cara faz um monte de coisa, ele é ativo, faz isso. Mas ele pode ser bem ativo, mas está dormindo. Como assim? O que você quer dizer? Ele pode ser bem ativo para esse mundo, mas ser o soneca no reino do Senhor. Depende como ele enxerga o mundo. Para que serve o mundo? Depende o que ele está enxergando desse tempo. Sendo assim, a ideia é que ele esteja atento ao retorno do dono para que ele possa recebê-lo e servi-lo. Para nós, a igreja, nós devemos esperar pelo arrebatamento que pode acontecer a qualquer momento. E aí eu concluo então a nossa mensagem fazendo algumas considerações bem simples. O que muda? Né? O que muda em nossa vida saber que esse mundo vai passar? Já parou para pensar? Às vezes nós brigamos tanto para ter as coisas desse mundo, e aí você descobre que ele vai passar. Tem um determinado grupo evangélico, se diz evangélico, que ele não prega o retorno de Cristo. Porque ele diz o seguinte: venha para Cristo que você vai ter todas as coisas. E aí você vai ter aquela cobertura. Você tem que ter fé. E é interessante que vai passando fotos de um iate, a Ferrari. Então você precisa tomar posse da bênção. Porque o que vai acontecer?
que ter fé, e você vai ter todas essas coisas. E eles não pregam o retorno de Cristo. Porque quando Cristo voltar, então o cara teve fé, se matou lá, conseguiu a cobertura, aí Cristo volta. Coisa mais sem graça, né? A volta de Cristo, ela nos mostra, ela nos apresenta que esse mundo vai passar e que os nossos valores, a nossa prioridade não pode ser esse mundo. Se eu então entendo que esse mundo vai passar, e eu fico imaginando, tá, e o que o Carlos precisa mudar agora no pensamento dele, na vida dele, nos valores dele? A mesma coisa você tem que fazer. O que eu tenho que pensar sobre essa vida? Será que eu preciso de tudo que realmente eu quero? A gente brincou da TV lá de 60 polegadas, né? Será que eu preciso mesmo? E não estou falando para você jogar a sua TV fora, tá? Até se você for jogar fora, daqui que eu levo para você. Não é essa a ideia, mas eu estou dizendo, será que aquilo que eu tanto anseio, desejo, realmente eu preciso? Qual deve ser, então, o nosso apego nesse mundo? Qual é a coisa que eu devo mais estimar? Por aquilo que sabemos que vai ser destruído e passageiro, é por isso que eu devo me apegar? Ou aquilo que sabemos que vai ficar por toda a eternidade, que é o reino do Senhor? Qual que deve ter mais valor? Qual que eu devo mais dedicar tempo, desejar, amar? E qual tem sido, então, a nossa postura, meus irmãos? Acreditar que tais coisas que o Senhor está falando realmente vai acontecer? Ou ignorá-la no sentido de, não, vai acontecer mesmo, mas vai acontecer quando? Não, vai demorar. Ainda vai ter a construção do templo, e tem que ter mesmo a construção do templo, mas a construção do templo é rápido, viu, gente? Será que é tão distante assim? Precisamos estar então o quê? Atentos, vigiar, pois logo mais nos encontraremos com o Senhor. Eu e você, de alguma forma ou outra, nos encontraremos com o Senhor. E nós vamos apresentar o que para o Senhor? Ele vai olhar os nossos dentes e vai falar o quê? Ah, você acabou de escovar, né? Porque você não cuida dos seus dentes, não. Está tudo amarelo. É isso? Devemos investir o nosso tempo, meus irmãos. Enquanto estamos nessa terra, devemos investir nosso tempo em pessoas, na obra do Senhor, na pregação do Evangelho. Isso é a coisa mais importante. Não estou dizendo que você deve sair do seu serviço, não é nada disso. Vocês estão entendendo, né? São todos maduros aqui. Mas é isso que é prioridade para nós. Devemos investir em vidas que precisam ser discipuladas. A gente viu isso hoje pela manhã. Quantas pessoas necessitam de um caminhar junto para que ela tome decisões e aprenda a tomar decisões que glorificam o Senhor. Devemos investir no conhecimento da palavra de Deus. Investir menos em entretenimento. Eu não estou dizendo que você não deve ter entretenimento, estou dizendo investir menos. Se você consegue passar, eu vou usar do passado para não mexer com ninguém, né? Que hoje eu estou bonzinho. Antigamente tinha aquele negócio das novelas, lembra? Daí começava a novela das 7 ou 6, e ia até as novelas das 9, que terminava, sei lá, 10 horas. Então a pessoa ficava das 6 às 10 fazendo o quê? Assistindo novela. E lendo a Bíblia, 15 minutos, correndo, porque eu tenho que preencher lá certinho. Tem que inverter isso. Eu vou ler 6 horas a Bíblia e assistir a novela 15 minutos.
Hoje nós não temos tantas novelas, mas temos um cardápio, né, enorme de entretenimento com várias coisas. Futebol, né? Eu assisto o futebol, o cara fala uma coisa, pronto. Mas você assiste todos. Jornal, né? A mesma notícia. Você assiste... eu sei que ninguém assiste da Atena, nem aquele outro lá, porque não. Mas os outros jornais, mais ou menos, o pessoal assiste e não precisa disso. A gente precisa investir tempo para estudar a palavra de Deus. Ler livros. A gente precisa investir tempo na base de tudo, que é a família, que é a igreja. Uma família sem igreja não dá certo também. Porque você tem várias famílias que se amam de forma egoísta, mas se amam, convivem bem, mas elas não têm a família que exorta, que incentiva, que consola. Então nós precisamos investir tempo nessas coisas, na nossa família e na nossa família aqui como igreja. Tomar uma dose extrema de comunhão com os irmãos. E tudo o que tiver a fazer, aproveitar ao máximo. Não, eu me encontro no domingo. É pouco, meus irmãos. É pouco. Temos que estar juntos. E por último, se eu falei vários devemos, eu vou dizer um que para a gente não fazer. Não fiquemos dormindo. Porque quem dorme pode perder a chance de estar preparado para o encontro com o Senhor. Eu não sei quando será o meu encontro com o Senhor, não sei quando você vai se encontrar com o Senhor, ou se nós vamos encontrar, como eu falei, de uma vez só no arrebatamento, mas eu sei que nós vamos nos encontrar com o Senhor. Então devemos ficar atentos. E quando eu acredito fielmente nisso, que pode ser agora, esse encontro com o Senhor, a minha vida muda. Porque muda os meus valores. Porque essa vida se tornou passageira. Sendo assim, por que você acha que o Senhor Jesus falou essas palavras para esses 4 discípulos? Para ajudar aquelas pessoas na tribulação, ok? E nós também. Você vai sair daqui hoje e não terá desculpa, porque eu acho que foi bem claro, tanto para mim quanto para você, foi bem claro a palavra de Deus, que nós devemos valorizar o quê? Aquilo que é eterno e não aquilo que é passageiro, e mudar, transformar, planejar as nossas vidas enquanto nessa terra, olhando para a volta de Cristo. Você crê nisso? Então, apliquemos tudo o que foi dito aqui. Vamos orar ao Senhor.